Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando mais uma sexta-feira com ela, nossa amada pílula do nosso querido Evangelho. Muita luz e paz sempre, seu coração, a sua vida. Estamos no especial, gente, uma série aqui sobre as provas científicas da reencarnação. Começamos ontem, né, falando sobre o trabalho do Dr. Ian Stevenson, citando Brian Weiss, dois psiquiatras extremamente respeitados nos Estados Unidos. Ontem à noite eu respondi uma pílula falando de um caso real acontecido e documentado em Mianmar por outros dois cientistas, lembrando que nenhum deles é religioso, né, e reconhecidos pela comunidade acadêmica internacional, mostrando a reencarnação. Então, quem quer ver, vê, né? Quem não quer, não vê. E hoje eu vou continuar nesse assunto, gente. Hoje eu queria contar um caso assim impressionante para aqueles que ainda têm dúvida. E vou falar de vários, tem um monte, mas vamos lá. Tem um cientista, e eu quero citar as fontes aqui, porque vocês que quiserem pesquisar, hoje com a internet tudo muito fácil, né? De você pesquisar, analisar a veracidade dos fatos. Existe um cientista forense indiano chamado Vikram Raj Chauhan. É um nome esquisito, mas esse é o nome dele, Vikram Raj Chauhan, e que lê um caso interessante sobre um jovem chamado Taranjit, né? E como é que foi a história desse jovem? Eu vou abreviar para vocês, porque é uma história muito profunda. Essa história aconteceu numa aldeia de Aluna Miana, lá na Índia, né? Era um rapazinho que afirmava, gente, desde que ele tinha 2 anos de idade, que o seu nome verdadeiro era Satan Singh e que ele tinha nascido numa aldeia chamada Chachela, né, Jalandhar, que ficava a 60 quilômetros de distância do lugar onde ele tinha reencarnado atualmente. Então você imagina uma criança, desde os 2 anos, falando: meu nome não é esse, meu nome é outro, e eu não pertenço a esse lugar, o lugar onde eu nasci é a 60 quilômetros daqui. E era impressionante que ele dava detalhes. E aí, o Taranjit, ele falava, né, que ele tinha sido um estudante de mais ou menos 15, 16 anos, e que o nome do pai dele era Jet Sit. E um homem, né, com scooter, uma dessas motinhas, você já deve saber o que é um scooter, tinha atropelado a ele nessa época, em 1992, no dia 10 de setembro. Ele dava a data, inclusive, exata, impressionante. E ele falava que ele estava carregando livros, indo para a escola, enfim, que os livros se encheram de sangue. Resumo da história: ele ainda dizia que tinha 30 rupias na carteira, né, que é a moeda dos indianos. Ele repetiu tanto isso para os pais, mas tanto, que isso acabou vindo a público e os pais começaram a buscar uma forma de ver, né, se realmente isso tinha sentido ou não, os pais dessa existência. E aí, no meio desse caminho, eles chegaram, né, a esbarrar exatamente com professores que tiveram interesse de identificar até que ponto que haveria veracidade ou não nesse sentido. Foi nesse contexto que esse cientista que eu citei para vocês, né, forense, o Vikram Raj Chauhan, abraçou a causa e foi identificar. E não só identificou que realmente essa criança tinha existido, esse adolescente tinha desencarnado com um acidente, com 30 rupias no bolso, como a letra que ele tinha era muito semelhante à atual existência que o rapazinho tinha quando ele dizia, veja bem, que não era, né, filho dessa família atual, mas da anterior. Veja, gente, a caligrafia. Então, assim, você tem um nível de detalhamento gigante. Esse é um caso que aconteceu numa aldeia da Índia. Ontem à noite eu te contei uma de Mianmar. Então, assim, as fontes de referência são inúmeras. Inúmeras. A reencarnação, repito, ela é uma verdade biológica hoje em dia, né? Científica, não é mais uma questão de crendice. Mas o ponto sempre principal, eu falei disso na pílula de ontem, e quero sempre enfatizar, porque eu sei que nós temos ouvintes aqui de todas as religiões, as quais eu respeito profundamente, e independente de você crer ou não na reencarnação, e óbvio, você não precisa crer nela para ouvir as pílulas, como eu não preciso acreditar em muitas coisas para amar as religiões de vocês. Mas um fato é fato, e não dá para questionar. Você tem fatos hoje, meus amigos, irrefutáveis. Mesmo para o maior descrente do planeta Terra, como é que você vai questionar a idoneidade de vários cientistas? Fosse um, mas são vários cientistas ao redor do mundo. Aí você fala, mas esse cara é religioso. Não, eu estou tomando cuidado de trazer relato de cientistas que foram reconhecidamente não religiosos, não sofriam interferência de religião. E eles têm provas científicas, foram trabalhos publicados em revistas científicas, em diversos livros com fontes bibliográficas seguras, mostrando que a reencarnação é uma realidade. Se fosse um caso, dois ou três, mas nós temos milhares de casos como esses documentados. Então,
a vida continua. Mas o mais importante é o que nós estamos fazendo com ela hoje. Não é? Independente de quem eu e você fomos na vida anterior ou nas vidas anteriores, meus amigos, o que importa é o que nós estamos fazendo agora da nossa existência. Independente da relação, né, que a gente tinha no passado com o nosso pai e mãe atuais, com o marido, a esposa, com os filhos, o mais importante do que isso é saber o que nós estamos fazendo agora nesses relacionamentos. Por quê? Quando nós aproveitamos cada minuto da nossa vida para trazer a presença do sagrado, para santificar essa existência, nos libertando de sentimentos menos nobres, menos dignos, gente, nós potencializamos a nossa capacidade de amar, não é verdade? E ao potencializar a nossa capacidade de amar, a gente potencializa a capacidade de servir, de ser útil, né, de fazer diferença na nossa vida e na vida de quem nos rodeia. E aí é lógico que é muito mais fácil ser feliz assim, né, do que sendo uma pessoa egocêntrica, egoísta, achando que Deus nos abandonou, né, porque simplesmente a gente se esquece do passado. Lembre-se, nada acontece por acaso, tá bom? Deus te proteja e abençoe. Obrigado a vocês que estão comparecendo às nossas lives. Estou sempre falando delas aqui. São maravilhosas. No nosso Instagram, quem não segue, @inst.ricardomelo, ou no nosso canal do YouTube, vá lá. É uma maravilha, gente. Está muito legal. 7h15 da manhã, estamos juntos. Veja, para você ter ideia, meu comprometimento. Esse final de semana, eu vou ter encontro, né, nacional, brasileiro, até mundial, porque vem gente de fora para participar do nosso encontro, os nossos alunos do Coach Financeiro em Belo Horizonte. Mas mesmo assim, de manhãzinha, nós vamos acordar, às 7h15, estarei lá, esperando vocês, para a gente continuar com os nossos assuntos sobre espiritualidade e riqueza, sobre crescimento interior, né? Porque para nós isso é coisa séria, né? O nosso crescimento interior é algo muito sério. Então, obrigado a você que compartilha as pílulas, que nos acompanha, que tem a sua disciplina e está junto com a gente nessa jornada. Um beijo grande no seu coração, independente da sua religião, se é que você tem alguma. Fiquem com Deus, luz e paz, e você já sabe, ou se sabe. Até breve, até muito, meus amigos, muito breve.